construir um agente de inteligência artificial? Por onde começa? O que eu faço? Como é que eu tenho certeza que os caminhos que eu estou seguindo, as escolhas que eu estou fazendo, são as mais assertivas? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Recebo de clientes, recebo de alunos, recebo de pessoas que eu mentoro. Então, nesse vídeo aqui, eu quero explicar para você os pilares e como você deve começar a planejamento, né? Porque o seu agente ele precisa de um planejamento de como você deve planejar para construir esse agente de inteligência artificial. E, obviamente, a partir daí, decidir qual a melhor ferramenta, qual a melhor estratégia você deve seguir para poder dar vida, né, para esse agente e torná-lo altamente escalável. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar tudo. Já aproveita e pega um café e bora pro vídeo. Então, eu estou aqui no meu ScaleDraw, né, e vamos direto ao ponto. Então, a pergunta que me fazem muito, e eu quero já começar dizendo para vocês que, basicamente, a gente vai ter 3 pilares. O primeiro pilar, e que é muito importante, é o pilar do objetivo. Pode parecer meio óbvio, né? Mas acredite, muita gente não faz ideia do que quer, certo? Sendo bem sincero. A pessoa, eu quero um agente de inteligência artificial que faça isso, faça aquilo. Mas ele não tem clareza, ele não tem objetividade. E é aqui que começa o primeiro problema. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é muito objetiva, ela é muito direto ao ponto, ela precisa ser construída com um nível de conhecimento muito forte sobre as atribuições dela. Então vamos colocar aqui em perspectiva aquilo que mais gera, né, pedidos para criação. Então é suporte. Vamos falar de suporte, que é certeza absoluta que é o calcanhar de Aquiles da maioria aí, seja por projetos, na construção. E aqui você tem 2 tipos, tá? Só para já deixar claro também. Você tem um agente de suporte, que vamos chamar de simples, um agente de suporte, que vamos chamar de complexo. O que diferencia um do outro? O primeiro agente, simples, ele é um agente que você vai precisar de poucas variáveis para que ele funcione, né? Um agente complexo, não, ele vai lidar com muitas variáveis, muitas mesmo, e muitas delas até volúveis, são aquelas variáveis que modificam, mudam muito durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, ou seja lá por qual razão, ela é muito volátil, então ela está sempre em constante mudança. E isso gera um problema. O problema é qual? Que você dificilmente vai conseguir manter uma consistência, principalmente na base, tá? Por isso que você precisa entender o objetivo, tá? Só para ficar claro, o objetivo vai te trazer clareza para qual dessas capacidades aqui você vai estar construindo um agente de inteligência artificial, a depender, obviamente, do objetivo. Então, se você entender o objetivo do seu agente, você vai ser capaz de dizer se ele é um agente de suporte simples ou ele é um agente de suporte complexo. E isso muda tudo. Porque a diferença entre eles vai dar para você a capacidade de você ter noção de precificação, tempo de desenvolvimento, que ferramenta é mais adequada, quais são, digamos assim, a stack do projeto. Tudo isso vai ser qual é o objetivo desse agente. Ele tem que sair do ponto A para o ponto B, mas como? Entendeu? Como é que eu quero que ele faça isso? Como é que eu quero que ele responda o meu usuário? Para vocês terem uma ideia, tem agente de inteligência artificial que você começa uma conversa, né? E depois de um tempo, ele precisa entender se você não conversou mais, e ele precisa entender se essa conversa ela foi concluída ou simplesmente foi abandonada. Né? E aí você finaliza, ou você vai lá e cutuca ele, né? Cutuca o usuário, perguntando se você vai continuar o atendimento, ou você simplesmente arquiva ele. E tudo isso não é feito por um humano, é feito por uma inteligência artificial. Esse já é um pouco mais voltado para nível complexo. No nível simples, a pessoa entra, pergunta, ele responde e é só isso. Entendeu? Fica nessa. O usuário entra, pergunta, ele responde, é só isso. E são geralmente respostas muito simples, muito objetivas. Mas mesmo assim, uma das coisas que me chama muita atenção quando eu vou, principalmente, construir, ou aqui na nossa empresa a gente está projetando, é estrutura de dados. Então, aqui, ó, primeira coisa também que você precisa ter na composição do seu agente. Tá? Você precisa entender os dados do seu cliente. Como é que é, por exemplo, é um suporte? Legal, mas é um suporte de quê? É um suporte de curso? É um suporte de produto? É um suporte de. É um serviço, por exemplo, não tangível, por exemplo. A pessoa está comprando um curso digital, né? Um player do mercado, né, que vende curso digital. Ele vende cápsulas, ele vende qual é, ou seja, o que tem dentro ali, né, desse produto. Então você precisa entender muito bem o que é o produto que esse agente de suporte vai estar interagindo, entendeu? É muito importante saber qual é o produto. A partir desse ponto,
você precisa entender também o que é e como funcionam as demandas dos clientes, entendeu? E aí você precisa ter acesso, obviamente, né? Você vai solicitar do cliente ou você do seu time aí, né? Caso você esteja construindo para você mesmo, você precisa entender quais as principais demandas. Ou seja, o que é o seu 80-20, sabe? O que é aquilo que está consumindo muito recurso da tua equipe, está consumindo muito recurso humano, né? E obviamente recurso humano é um recurso financeiro no dia a dia. Sabe quais são as principais? Se você fosse elencar, né? Você fosse listar quais são as principais dúvidas recorrentes e que se repetem ao longo do dia, quais seriam elas? Então, obviamente, atrelado ao produto, né? Quais seriam elas? Então, assim, se o agente de suporte vai tratar do produto apenas, tá? Porque ele pode tratar de outras coisas, mas se ele vai tratar só do produto, você precisa entender muito bem do produto e você precisa entender muito bem quais são as principais demandas que geram suporte. Por que o suporte é acionado? Qual é a razão das pessoas estarem procurando suporte? Entendeu? O produto não é muito claro. Óbvio que você não está aqui para resolver o problema do produto, mas você precisa entender para quando você for poder projetar, sabe? Entendendo as demandas para chegar no objetivo. Então você precisa saber muito bem do produto e das principais demandas. Depois desses dois pontos aqui, aí tem um que acredite, é bem complexo de fazer e é fazer o alinhamento de expectativas. Por que isso? Porque geralmente acredite nesse ponto, tá? Preste bem atenção nisso. O seu cliente, às vezes, ele tá achando que você vai entregar para ele um agente tipo assim, um super agente, mais inteligente que o ChatGPT, mais inteligente que o Cloud, mais inteligente que tudo que tem no mercado e vai ser capaz de resolver todos os problemas dele de suporte. Acredite, tem gente que não tem noção, que não tem conhecimento, não tem esse alinhamento, essa percepção, ele simplesmente acha que isso aqui vai resolver todos os problemas dele. E você precisa alinhar com muita clareza que isso daqui vai resolver parte dos problemas dele, entendeu? Você vai conseguir entregar para ele uma solução que pode chegar a resolver aproximadamente algo em torno de 40% ou 60% das demandas dele aqui. Então, por exemplo, essas demandas que ele tem, esse agente aqui, ele vai ser capaz de gerar esse resultado para essas principais demandas que ele tem aqui. Então, pode ser que o agente resolva, de fato, as demandas dele em relação a isso aqui, mas nesse universo. Existem agentes que, quando muito, mas muito bem elaborado, já em nível complexo, ele vai chegar aqui a no máximo 70%. Não existe um cenário hoje em que uma inteligência artificial ela vai resolver 100% do problema do seu suporte. Não existe. Tá? E se você fizer isso, é certeza que ou você vai pegar processo ou você vai ter problema. Tá? Porque a inteligência artificial, por melhor que ela tenha sido construída, por mais minucioso que você foi durante o planejamento dela, cogitando todas as variáveis, as possibilidades, tanto os acertos quanto os erros, ela ainda pode errar. Você tem que lembrar que isso é tecnologia. Muito do que é construído usando API, é construído usando ferramentas de terceiros. Então, quando você está projetando e fazendo, mesmo assim, pode haver uma falha. E aí, você não, digamos assim que você substituiu 100% da sua equipe de suporte, entregou tudo na mão da sua IA, e aí houve um problema. Digamos que, por exemplo, caiu o servidor do GPT ou da Cloud, ou seja lá de qual LLM você está usando. Caiu. E agora? Como é que você faz? Como é que você resolve isso? Entendeu? Vai ficar sem suporte? Aí você vai dizer que não, estamos temporariamente fora do ar. Né? E as pessoas têm demandas, as pessoas têm necessidades, precisam, você provavelmente vai começar a ter perca de usuários, né? Ou a sua qualidade de atendimento, né? Ou seja, a sua autoridade, o seu produto, a sua empresa vai começar a sofrer problemas por conta disso. Então, assim, o máximo que eu sempre recomendo é entregar para a IA aquilo que é muito recorrente, que é possível ser automatizado e que tem baixas variáveis. Aquilo que tem muita variável ou nível de complexidade muito alto precisa continuar sendo feito por humanos. Então, vou tentar contextualizar um pouquinho melhor aqui para facilitar a compreensão de vocês. O que seria uma coisa simples e uma coisa complexa, tá? Só para vocês entenderem. Vamos dizer que o usuário quer redefinir a definição de senha. Então ele quer redefinir a senha dele. Isso daqui tá o quê? Tá na casa de mais complexo ou menos complexo? Na minha opinião, tá na casa do menos complexo. Agora vamos dizer que o usuário, ele quer solicitar o reembolso. Isso aqui tá na casa do quê? De alta complexidade ou de média complexidade? Isso daqui, na minha opinião, já está em alta complexidade. Por quê? Porque aqui ele precisa entender, ele teria que entender, né, e nesse caso humana é ideal, que de repente, qual é a insatisfação desse usuário? Por que ele está pedindo reembolso? Ele de fato, sei lá, ficou sem condições de continuar a pagar? Ou ele pagou e de repente, sei lá, perdeu o emprego, precisa do dinheiro de volta? Ou porque ele está insatisfeito? Em 90% dos casos é porque alguma coisa insatisfez essa pessoa. E de repente uma conversa, uma explicação melhor, uma argumentação melhor vai fazer com que essa pessoa desista do reembolso.
E ela pode simplesmente continuar. É um direito dele? É total, mas você precisa, como enquanto gestor de produto, enquanto gestor, né, da sua empresa, você precisa entender por que isso está sendo gerado. Né? Qual é o motivo? Porque se você entender, não estou dizendo que pode ser um caso isolado, mas pode ser um caso recorrente, e você precisa entender. Então, nesse caso aqui, não é uma IA que vai atender, precisa ser um humano. Outra situação que precisa ser um humano, casos graves de insatisfação, casos graves. Então, na minha opinião, isso aqui é um caso grave. Vai ser atendido por quem? Por uma IA ou por um humano? Humano, é óbvio, né? Então, ou seja, vocês já acabaram de ver que isso pode ser feito por uma IA, mas isso aqui já seria ser feito por humanos. Essa é a diferença. É por isso que você precisa entender qual o objetivo, para entender se o objetivo que você tem que alcançar, né, ele é um suporte simples ou é um suporte complexo, e independente disso daqui, você precisa sempre entender essas três variáveis, que faz parte dessa parte aqui do objetivo ainda. Você precisa entender muito bem o produto que essa IA vai estar interagindo, o produto do cliente ou o seu produto, quais são as principais demandas e fazer o alinhamento de expectativa. Você ter a noção, clareza do que você pode fazer, do que você não pode fazer, e principalmente do que a sua inteligência artificial pode fazer e o que ela não pode fazer. Você não pode delegar para ela 100% das suas demandas. No máximo, como eu botei aqui, ó, no máximo 70%. Mas 70% para você já é uma economia gigante. Por que é uma economia gigante? Porque a depender de quanto de suporte é gerado, né, aí na sua empresa, a gente está falando de algo muito. A gente pode estar falando de uma economia também que pode estar de mais ou menos de 40% a 70%. Então isso também pode ser uma coisa muito boa. Pode ser uma redução que faça muita diferença. Porque vamos supor, se você gasta aí por 100 mil, um exemplo, por mês de suporte, isso aqui já vai representar para você algo em torno de 40 mil a 70 mil de redução no seu suporte. Isso é muito bom mesmo. Para você entender tudo isso, você precisa primeiro chegar nessa aqui, ó, o objetivo. Isso é fundamental, fundamental. Se você não entender o objetivo, esquece, isso daqui não vai rolar. E aí nós temos, aí agora sim, nós temos a parte também que é muito importante do agente. Tá? Agora aqui a gente já vem para a parte técnica da coisa. Né? Então aqui você vai fazer o quê? Você vai escolher a ferramenta. Qual ferramenta é o ideal para você alcançar esse objetivo? Aí nesse caso, o que seria a ferramenta aqui? Para ilustrar também melhor para vocês. Então qual dessas ferramentas você vai escolher? E a ferramenta, entenda que ela não é a totalidade. Tá? Para cada uma dessas aqui, você vai precisar de mais coisas. Então, vou tentar contextualizar ainda um pouquinho mais. Aqui em ferramentas, por exemplo, você vai precisar com certeza. Por que o Supabase? Porque o Supabase é completo. Ele vai te ajudar muito, tanto com as tabelas, bancos de dados, seja vetorial, seja tabela simples. Eu recomendo muito, sempre. Então, aqui de todos, eu recomendo sempre o Supabase. Aqui é poderoso, mas você precisa ser alguém de high code. Se você entende, se você é da área de high code, você entende muito de Python, você entende muito dessa stack, né, que envolve ali a parte do Creo AI, parte mesmo de high code, então o Creo AI é uma ótima solução para você. Se você já é mais como a gente, o que eu ensino aqui, que é low code e no code, então ou é N8N ou é Flowisa. Então, por exemplo, no caso de um agente simples a um complexo, dependendo muito do nível de complexidade, eu vou no N8N. A depender do nível de complexidade, se eu quero um agente muito mais poderoso, com uma capacidade alta de processamento, eu provavelmente vou no Flowisa, porque ele me entrega muito mais opções. Eu posso construir enxames, quase tudo em teoria, não vou dizer tudo, mas muita coisa que eu consigo construir com Creo AI, eu consigo construir com Flowisa, tá? Porque tecnologia por trás deles é bem possível. Só que aqui eu tenho uma vantagem que ela é low code, então é muito mais simples a construção. Então, beleza, escolheu a ferramenta. Essa ferramenta vai ser responsável, é o motor, é aquilo que vai fazer com que o seu agente possa entregar para o seu cliente ou para o seu projeto algo final. Tá? Aí aqui que você vai escolher com um pouco mais de assertividade. Eu não sei se está muito claro para vocês o que eu estou tentando explicar aqui, mas a construção de um agente de inteligência artificial, ela tem etapas, ela tem muita segmentação, ela precisa que você entenda muito bem o que você está querendo, o objetivo, entendeu? Por isso que ele é o pilar. Se você não entender o objetivo, e você também, aqui você também precisa ser alguém, um desenvolvedor de IA de fato, que entende muito bem essas ferramentas. Você precisa entendê-las. Se você tem, se o seu nível, né, de compreensão dessas ferramentas é baixo, então estude essas ferramentas, aquela que for melhor para você, aquilo que você considera muito mais assertivo, mas quando você escolher, tenha certeza de que você será capaz de alcançar o objetivo usando a ferramenta adequada. Esse passo aqui vai gerar esse passo aqui. A gente tem aqui no final a parte também que é importantíssima, que depois que você entendeu o objetivo, escolheu a ferramenta, você vai fazer a parte o prompt vai ser responsável. Eu imagino, tá? Só fazendo um passo atrás aqui. Eu imagino que a essa altura do campeonato você já esteja muito claro para você o que é um prompt. Então, mas vou tentar explicar um pouquinho mais. Um prompt, imagina que ele é como se fosse
a diretriz da IA. É como se fosse a linguagem de programação dela que você vai estar inserindo. É como você vai explicar para ela o que você quer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, qual o objetivo que ela deve alcançar, incluindo exemplos, né? E aí, outra coisa também que é muito importante para um prompt assertivo, ele depende desse primeiro passo aqui. Por que ele depende desse primeiro passo? Porque quando você entende o produto, você sabe quais são as principais demandas, né? Aqui você vai poder ter o quê? Informação. Essa informação vai ser fundamental para você criar um prompt poderoso, um prompt assertivo, um prompt que vai de fato entregar resultado para o seu agente, que de fato vai entregar resultado para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu projeto. Tá? Então, o melhor prompt do mundo não será capaz de resolver o problema do seu agente ou tornar o seu agente assertivo se você não sabe qual é o objetivo. Se você não conseguiu entender ainda como é que você vai chegar do ponto A ao ponto B. Como é que você vai definir se o seu agente ele é simples ou ele é complexo. Né? Se você não entende nada do produto, não entende quais são as principais demandas, não fez alinhamento de expectativa, prompt nenhum no mundo pode ser o melhor do mundo. Você pode ser o mais brilhante engenheiro de prompt. Você não vai conseguir resultados bons. Você não vai. Por quê? Porque você não entendeu o objetivo, não escolheu corretamente a ferramenta e o prompt vai ser inútil. Tá? Por isso que ele é o terceiro e último pilar. Porque quando a gente vai construir aqui, só para vocês entenderem, a gente segue esse passo a passo. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a compreensão, é o objetivo. Novamente, recapitulando. Ele é fundamental para você saber do que é o negócio, se é um agente de suporte, como é que ele vai tratar isso, se ele é simples, se ele é complexo, o que pode ser feito por uma IA, o que deve e só pode ser feito por um humano. Tá? E, obviamente, falando no momento da tecnologia que nós temos hoje. Talvez no futuro, ou você aí do futuro, esteja vendo esse vídeo daqui, sei lá, uns 5 anos, isso já seja diferente. Talvez a IA seja capaz de atender 100%. Mas hoje, que eu gravo esse vídeo, ainda em 2025, não é possível. Tá? Não é. Então, se você é do futuro já é possível, parabéns para você. E eu espero, com certeza, eu devo estar gravando outro vídeo explicando mais sobre isso. Mas nesse momento aqui, não é possível. Tá? Então, tenha isso em mente. O prompt, aqui eu vou também contextualizar um pouquinho mais para vocês. O que ele é tão importante para fazer com que isso aqui chegue no objetivo? É como se fosse a configuração final do seu agente. Né? É com base no prompt que ele vai entender, por exemplo, se ele vai dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se ele vai chamar a pessoa pelo primeiro nome, se ele vai chamar a pessoa pelo último nome, por exemplo, seu Alexandre, ou então seu Kraus. É o prompt que vai determinar isso para ele. É o prompt que vai determinar para ele qual é a fluidez conversacional, qual é o tom da voz dele. Se vocês ainda não entenderem, não sabem disso, então saiba que no prompt tem tudo isso, tá? O prompt ele precisa ter a primeira parte, a primeira função dele, que a gente começa aqui, a gente chama de tom. Tom ou papel, tom de personalidade, não importa muito assim como você queira declarar essa primeira sessão. Mas é quando você diz, olha, você, a Isa, você é o Lex, você é o Jarvis, né? Então, você é um agente de suporte, ou você é um agente SDR, ou você é um gestor de tráfego, ou você, enfim, você vai determinar qual é a personalidade, identidade, personalidade desse agente. Então, aqui também, qual seria o ideal, né? Aqui, deixa eu puxar esse um pouquinho para cá. Então, aqui, o que é a estrutura ideal de um bom prompt? Primeiro, personalidade. Então, entenda que ator você vai definir o que aqui vai ser importante, né, para esse agente. Você vai dizer para ele quem, o que faz, e você vai dizer para ele, mas acredite, muitos prompts não tem isso. Não tem. Isso não é claro, isso não é objetivo, isso não é. Nesse caso aqui, nessa primeira estrutura do prompt, como é que você consegue criar esse prompt? Porque você entendeu muito bem o objetivo, você entendeu muito bem as variáveis que cercam o business e o negócio desse projeto, né? Do que você está fazendo. Ele vai ser capaz de gerar para você todas essas variáveis. Deixa eu mudar a minha cara aqui de lugar. Ele vai ser capaz de gerar para você um resultado eficaz. Outra coisa também que precisa. Você precisa dar para ele o que é um fluxo de conversa. Você precisa explicar para ele. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é muito óbvio para ele ali. Ela é treinada num nível de conversação muito impessoal. Então, ela tem. Toda vez que você conversa com uma IA, tem cara de IA. É muito óbvio que você está conversando com uma inteligência artificial. Em muitos aspectos, a forma como ela se expressa, o tom da voz, o tom da personalidade dela, é bem evidenciado de que você está falando com uma IA. Como é que você quebra isso? Você explica para ela qual é o tom de conversa. Então, aqui você monta um fluxo de conversa. Geralmente, o fluxo de conversa ele é montado com você explicando para ela o passo a passo, ou seja, abra a conversa, né? Ou, no caso aqui, comece dando uma saudação. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sempre chame o usuário pelo primeiro nome, percebe? Então, assim, você passa esse fluxo para que ela entenda o nível de conversação. E aí, depois, aqui no final, vamos chamar que essa aqui é a primeira parte da conversação. É a introdução, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, olá, como posso te ajudar, etc. Blá, blá, blá. Aí, essa aqui seria o primeiro bloco da conversação. Qual é o segundo bloco da conversação? Se ela já cumprimentou e tal e entendeu com clareza, o que ela vai fazer agora? Ela vai responder, por exemplo. Então aqui você está dando para ela um fluxo de conversa que vai ficar claro para ela o que ela tem que fazer. Então nesse momento aqui você tem o primeiro, vou separar as cores aqui só para facilitar. Você tem o primeiro bloco, que é a parte do ator.
Aí você tem aqui no fluxo de conversa, né? Você tem um primeiro bloco, um bloco de resposta, que é onde ele vai colocar, e você tem um bloco final aqui, que é a finalização. Então toda conversa ela tem o quê? Um começo, um meio e um fim. Então o agente precisa entender isso com clareza, tá? Depois que ele entendeu isso daqui, qual é a próxima parte do prompt que é fundamental ter no seu projeto para que ele seja muito, muito exato? A parte de ferramentas, ou seja, supondo também que o seu agente precisa de ferramentas, tá? Mas eu recomendo fortemente que você dê ferramentas para ele. Que tipo de ferramenta? Vamos colocar aqui, botar aqui ferramenta. Que tipo de ferramentas? Eu tenho uma que eu gosto muito de chamar de relógio e data. O que é isso? Geralmente, se você tiver aí no... Isso é quase que uma convenção universal, tá? Mas se você tiver, por exemplo, no N8N, se você tiver no Fluiza, se você tiver até no Creo, você tiver, depende do sistema que geralmente ela é algo que vai ser um... O que é esse now? Ele gera para você a data e hora local do usuário. Por que ela precisa disso? Porque toda LLM ela tem uma data de treinamento. No momento em que ela conversa com você, lá no servidor dela, ela não tem acesso à data e hora. Ela tem acesso ao quê? À base de treinamento dela. E a base de treinamento dela, tudo que foi treinado, que contém data lá, é da data do treinamento. Tanto que se você perguntar para uma IA que foi treinada, por exemplo, GPT-4, foi treinado com até 2023, você perguntar qualquer coisa para ele vai te responder achando que ele está em 2023, porque ele não sabe qual é a data e o dia do momento. Agora, se você dá para ele uma ferramenta de relógio e data, ele sempre vai saber. Por que isso é importante? Principalmente por conta da saudação aqui. Como é que ele vai saber que é bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada? Se ele não sabe que hora é agora, que hora que ele está falando com o usuário. Por isso que é importante ter. Então, aí você pode até fazer menção aqui depois, dizendo, ó, sempre busque na ferramenta relógio e data, um exemplo. E aí ele vai ser capaz de te informar isso. Aí as outras ferramentas que são importantes. Aí aqui vai depender muito do que você está dando para ele. Por exemplo, outra pode ser uma ferramenta MCP. Aí aqui já falando um pouco mais para o N8N, o Fluiza também tem, Creo também tem. Todas elas trabalham com MCP atualmente. Pode ser MCP, uma tabela no Supabase, sei lá, uma calculadora, né? Supondo que o seu agente precisa entender, né? De cálculo, ele tem que fazer algum tipo de conta para o usuário, né? Então isso é importante também. Então isso aqui já gera para ela alguma compreensão. Beleza, tudo isso aqui feito. Então, essa primeira parte aqui de ferramentas é um outro bloco. Se você prestar atenção aqui, ficar mais claro a divisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui a personalidade, o humor, tudo que eu estou dando a personalidade dele, eu estou descrevendo qual é o papel dele. Então, por isso que eu botei o nome ator. Pode ser qualquer outra coisa que você queira chamar, tá? Mas eu só estou colocando para ficar mais fácil a compreensão de vocês. E aí aqui você tem o fluxo de conversa, onde você vai explicar para ele como é que você quer que funcione essa conversa, como é que ele vai interagir com o usuário, e aí você tem as ferramentas. E aí tem uma coisa que é muito importante. Tão claro quanto saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer. Então, eu chamo isso daqui de prompt negativo. Eu passo para ele geralmente assim, com um nome bem claro, que também fica fácil dele compreender. E o que seria o prompt negativo? O prompt negativo é tudo aquilo que você não quer que ele faça. Então, por exemplo, o que seria algo que ele não deve fazer? O que você quer e o que você não quer. Tá? Isso é muito importante. Então, o prompt negativo, ele é um prompt que ele precisa estar muito alinhado aqui com aquilo que você não quer que ele faça de jeito nenhum, tá? Então isso é muito importante. E aqui vem uma dica, né, que eu dou para vocês, que é uma boa prática. A parte de ferramenta, tipo essa parte aqui que envolve relógio, a descrição da ferramenta até pode ficar aqui em cima, porque ela não tem alteração, tá? Mas essa daqui, ela tem o que a gente chama de variável. Então ela muda. Então, por exemplo, se o cara mandar uma resposta hoje, ele vai pegar X tempo. Se ele mandar amanhã, X tempo. Se ele vai mandar daqui a 5 minutos, é X tempo. Então ela muda. Tudo aquilo que você tem de variável dinâmica, você vai passar aqui no final. Você mantém ferramenta aqui na estrutura, normal. Isso daqui é uma ferramenta? Mas ela não é uma ferramenta do tipo que vai estar impactando tanto aqui nessa descrição da ferramenta. Essa daqui, por que tem que botar no final? Porque se você usa principalmente o GPT, ele tem o que... Vamos pensar numa espécie de cache. Só que o cache dele é afetado aonde tem a mudança. Então, vamos pensar que toda essa estrutura do seu prompt, ela vai ficar imutável. Né? Você configurou uma vez e toda a interação do usuário sempre vai ser o mesmo prompt. O que vai mudar? Vai mudar sempre aqui no final as variáveis. Então significa que todo esse bloco de texto para cima vai ficar igual. Logo o GPT entende que isso é igual, ele vai cobrar só por essa variável aqui. Percebeu a diferença? Isso é uma dica importante, uma dica de ouro. Você que ficou até esse momento do vídeo, se você não sabia disso, fique sabendo agora. E para quem não ficou, só lamento, né? Já vai ficar sem saber disso. Que ele vai tudo daqui para cima, tá? Tudo daqui para cima não muda. Ele vai, por exemplo, ele vai cobrar uma vez e depois ele não vai te cobrar mais por esse bloco que está sendo injetado, porque ele é repetido.
Então ele salva no cache dele, e a única coisa que ele vai alterar no próximo prompt, na próxima processamento de dados, vai ser essa última parte, porque ela é dinâmica, entendeu? É só isso. Então, isso aqui faz com que você tenha economia no processamento da sua LLM. Você pode ver a documentação da OpenAI, que você vai encontrar isso lá muito claramente, tá? Outra coisa que geralmente eu coloco aqui, nessa última parte, que vai compor o nome. E aí o nome, tem muitas formas de você capturar o nome do usuário, né? Você pode literalmente perguntar o nome do usuário, mas essas aqui são dinâmicas, percebeu? É o único ponto de toda a estrutura do prompt que é dinâmico. Tudo aqui permanece igual uma vez configurado. Obviamente, se você for fazer algum ajuste depois, vai ser coisa pouca, mas uma vez feito, você não vai ficar mexendo toda hora. Essas são as únicas dinâmicas. Então, aqui em cima, eu preciso, vamos dizer que bem aqui, ó, eu preciso que ele use a data e hora. Aí eu vou referenciar aqui, eu vou referenciar, eu vou dizer, olha, puxe pelo seu relógio de data, um exemplo. Ele vai entender o que é e sempre vai usar isso. Sempre chame o usuário pelo nome. Aí você faz uma referência aonde está isso aqui embaixo. Ele vai saber do que se trata. Isso não gera nenhum tipo de custo a mais para você. Você só vai pagar agora por essa variável aqui, entendeu? Porque ela é dinâmica. Todo esse resto não é. Então, assim, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, deixa eu tirar um pouco do zoom. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o que nós praticamos aqui. E nós entregamos agentes muito fora da curva. Então, isso daqui já vai dar para você a capacidade de você melhorar muito a construção do seu agente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, que tenha contribuído de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Isso me ajuda e ajuda que o vídeo alcance mais pessoas que precisam saber disso também. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não está muito claro para você também, por favor, deixa nos comentários aqui. Nós estamos sempre à disposição de tentar ajudar o máximo possível de pessoas. E eu quero, nos próximos vídeos, eu vou botar um pouco mais mão na massa. Eu quis dar um passo atrás para explicar para vocês como a gente constrói e qual é a melhor prática, tá? Então, espero que isso aqui tenha ajudado bastante e a gente se vê no próximo vídeo.